Então vamos falar aqui um pouquinho sobre influência. Falamos sobre informação, inspiração e influência. A influência para você hoje, de um líder nato, de um líder que está prosperando, como ela deve ser feita e qual formato você acha o mais adequado? Beleza. Influência. Antes do líder influenciar novamente, tá vendo como que a gente precisa primeiro mergulhar para dentro? Porque quais são os valores que você carrega? Você não vai conseguir sustentar uma influência se você não estiver alinhado com os seus valores. Então, por exemplo, falar de influência é bem falar sobre educação, sobre referência, sobre paz, sobre liderar. A gente tá querendo voltar lá no começo então. Toda a conversa não, lá. É porque é isso. Que é o que vem antes da comunicação. É isso. Então já abre logo, pessoal, isso aí, que isso aí tá deixando... né? Já muito, tá bom, né? Já tá bom, já tá bom. Então, assim, bom, cada um tem os seus métodos. Eu tô falando pra vocês o que funciona, o que a gente roda. Não, o que dá certo. É o que dá certo. Então, vamos lá. A gente tá falando de venda, né? Uhum. Então, para você ser um excelente vendedor, um excelente marqueteiro, porque marketing tem que fazer. As pessoas às vezes têm uma crença de que ser marqueteiro é ruim. Negativo. Pelo contrário, se você não for um bom marqueteiro, uma boa marqueteira, você está perdendo tempo e dinheiro. Isso aí independe se você for funcionário, principalmente se for empresário. Esquece. Então, marketing é marketing, né? Quem é marqueteiro fala que marketing é tudo é marketing. Quem é vendedor fala que tudo é venda, tudo é comunicação, entendeu? Então, antes disso, e realmente a gente está fazendo um roadmap, né? um processo, né? Então, venda. Antes disso, comunicação. Antes de comunicação, inteligência emocional. Que é justamente toda essa área de emergir em si, autoconhecimento, coisa e tal, entender como é que funciona o teu processo emocional, o fluxo emocional das pessoas, crença, né? Então, exatamente, isso precisa vir antes. Por quê? Se você entende isso, a sua comunicação já vai para outro nível. Não é à toa que tem um negócio chamado neuromarketing. Neurocomunicação. Por quê? Para entender esse processo mental, sentimento, emoção, crença, ideias, conexões. Então a gente precisa entender isso antes. Até porque a gente precisa se entender antes e entender os outros antes para alinhar a comunicação. E aí eu acerto e aí eu vendo. Entende? Quando você chega numa loja, às vezes é mal atendido. A pessoa não entende nada de pessoas. Porque você não precisa comprar ou não comprar. Mas você ser bem atendido, isso deveria hoje ser igual respirar, pô. Básico do básico. Uma educação. Porque mesmo que a pessoa não... né? A gente pode botar ser educado, né? Porque nem um bom dia, uma boa tarde, um sorriso a pessoa dá. Mas, novamente, a intenção da pessoa é ser educada, é agradar. Mas ela nem sabe fazer isso, porque a gente não tem nas escolas, inclusive. Uma cultura. É isso, entendeu? A gente não tem educação no sentido de entender como que a gente funciona, como que a gente é, por que a gente é isso, por que as pessoas são o que elas são. Entende? Então, exatamente, essa é uma matriz de conceito que eu levo muito para dentro das empresas, né? E muda muito, cara. Muda muito. Hoje, a velocidade que a gente está mudando a vida de líderes e de empresas, porque a gente está mostrando isso, é muito forte. Evolução cultural geralmente é um negócio de médio e longo prazo. A gente acelera muito o tempo de uma mudança cultural nas empresas, muito ensinando isso. Pegando na mão dos líderes e mostrando, tá vendo? Esse comportamento, ele revela isso, isso, isso. Pô, por que você faz isso, isso, isso? Aí vamos falar de influenciar. Vamos falar de influenciar agora, você vai ver como é que faz sentido isso aqui. Você pede pro cara fazer isso, isso e isso e fica com raiva porque ele não consegue fazer, porque ele não tem disciplina. Pronto, disciplina. Vai. Disciplina é uma coisa que os líderes cobram muito dos liderados. Aí vários líderes ficam insatisfeitos, ficam com raiva porque o liderado não tem disciplina. Mas às vezes ele não tem disciplina em uma ou duas coisas. E você não tem disciplina em outra coisa que outra coisa. Só é diferente. Mas o fato é que os dois não têm disciplina. Então o foco é diferente. Isso aí. Então, peraí. O que é importante pra ele? Isso aí. Então, por que você não tem disciplina nisso, naquilo, você está cobrando que o outro tenha? Você tem uma dificuldade, ele tem outra. Então, a gente precisa entender isso primeiro. Por quê? Bom, uma das minhas especializações é segurança, né? E aí o líder tá lá, cobrando um colaborador para ele trabalhar com segurança para ele usar o EPI. Mas esse líder, ele não é comprometido com os comportamentos seguros. Entende? É o pai que quer que o filho não dirija enquanto bebe, mas sextou, o pai sai, bebe e dirige e ele influencia o filho a fazer aquilo dali. Querendo ou não. Influenciar é muito sobre querer. Você influencia, ponto. Você pode influenciar bem e pode influenciar mal. Mas você influencia, não é opcional isso. O líder manda usar um equipamento, mas o comportamento não condiz com a utilização do tal. Então ele fala, faz, mas ele mesmo ensina a dar o exemplo de como fazer. É isso aí.
Então, influenciar é sobre como você faz as coisas. Se você quer criar, se você acredita numa sociedade, que ela, vamos lá, eu critico os políticos porque eles são corruptos, coisa e tal. Mas eu faço um gato. Eu não devolvo troco. Entende? Eu faço um negócio no meu carro. Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que é o certo. Eu dou um jeito. Cara, você está influenciando as outras pessoas a serem assim e você não pode falar de ninguém. Não, cada um faz o que quer. Legal. Você não pode falar de ninguém. O nome disso é legalidade. Você não tem mais legalidade para falar de ninguém. Ah, não, porque eu fiz Aí tem a questão que... Não, que eu fiz isso aqui e o outro fez isso aqui. Sim, tranquilo. Tem a diferenciação do tamanho. Eu não preciso que ninguém concorde nem discorde de mim. Só que é o seguinte, se você explicou, é só o outro fazer e explicar também. Simples. Tá tudo bem, eu não tô falando de concordar nem discordar. Você vai fazer o que você quiser fazer. Você só não pode, se for injusto, ilegal, malandragem, você não pode falar de ninguém. Você influencia a sociedade a ser assim, porque você faz isso. Você não quer ver isso acontecer na sociedade? Não faça. Não faço. Isso é influenciar.